Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Amarelas On Air, programa de entrevistas da revista Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje eu recebo aqui Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência da República e à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Como de costume, me acompanham nesta entrevista dois jornalistas, Diogo Schelp, comentarista da Rádio Jovem Pan, e Ricardo Ferraz, repórter de Veja. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje. Queria abrir essa entrevista falando um pouquinho sobre o seu histórico na política. Desde que o senhor surgiu aí no cenário no Brasil, houve uma série de comparações com a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente abrir um pouco esses trabalhos, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a imagem que o senhor tem hoje do ex-presidente, considerando todo o histórico da Operação Lava Jato, e se o senhor acredita que ele é inocente. Olá, Clarice, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Cumprimentar o Diogo, cumprimentar o Ricardo. Olha, eu construí a minha trajetória coletivamente, junto com muita gente, a partir da luta daqueles mais desvalidos, excluídos da nossa sociedade, que são sem teto. Eu, há 20 anos, com muito orgulho, apesar de todas as fake news, que isso me custa também enfrentar, atuo no MTST, no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, acho essa causa absolutamente justa, legítima, e foi a partir daí que eu construí a minha visão política, a minha visão de mundo. O Lula foi, isso sem sombra de dúvidas, basta fazer qualquer pesquisa, um dos melhores presidentes da história do Brasil. O Lula teve políticas sociais extremamente importantes, combateu a desigualdade, que é o maior problema do Brasil, fez políticas públicas que colocaram o Brasil na sexta, sétima economia do mundo, e como todo governo também teve limites, né? Eu, apesar da amizade e de todo o respeito que tenho pelo Lula, nunca deixei de apontar esses limites, como, por exemplo, não ter pautado com mais ousadia uma reforma política no Brasil, que hoje nós estamos sentindo e sofrendo o preço disso, de não ter feito. Quem manda no Brasil hoje é o Arthur Lira, né? Loteou o orçamento da União. É essa turma que comanda, de fato, o Centrão comanda. Nós precisamos rever o nosso sistema político. Faltou também o debate sobre uma reforma tributária progressiva, que hoje o mundo todo está fazendo, inclusive como forma de financiamento de políticas públicas para pensar um pós-pandemia, um outro ciclo de desenvolvimento. Em relação à Lava Jato, eu sempre tive uma posição muito firme. E essa posição, que antes era tratada como quem está defendendo a corrupção ou defendendo corruptos, ela foi hoje expressa à luz do dia e reconhecida institucionalmente pela Corte Suprema do país, que considerou o juiz Sérgio Moro suspeito nas ações que condenaram o Lula. Uma ação está sendo derrubada após outra por falta de substância, houve uma parcialidade evidente, uma espetacularização de ação judicial, uma politização. Aliás, não deixa de ser curioso que a gente, esses dias, tenha visto o Sérgio Moro anunciar a filiação num partido para possivelmente ser candidato a presidente. Isso revelou que, desde o princípio, o tema não era combater a corrupção, era um projeto de poder que o lavajatismo tinha e sempre teve. Nós sempre dissemos isso, eu fui solidário ao Lula, tirá-lo das eleições de 2018, da forma como foi feito, foi o que permitiu a vitória do Jair Bolsonaro. O Moro é sócio disso, sócio desse projeto, não à toa virou ministro da Justiça. Tenho respeito pelo Lula, não tenho todas as posições políticas que ele tem, por isso eu sou militante do PSOL e não do PT, mas temos uma relação de muito respeito. Agora, é diferente a gente levantar, pergunto para o senhor, falhas da acusação, é diferente de dizer que ele é inocente. O senhor acredita que ele não cometeu nenhuma das falhas que são atribuídas a ele, dos crimes que são atribuídos a ele nessas acusações? É diferente da gente ver ações que não prosperaram ou tiveram que ser revistas. Ainda assim, existem fatos que foram apontados. O senhor acredita que ele não cometeu nenhum dos crimes que foram atribuídos a ele? Veja, num Estado de Direito, inocência não é crença individual de ninguém. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Você não pode ter presunção de culpa. A presunção de inocência é um princípio de qualquer Estado de Direito. Na medida em que não tem nenhuma condenação, ele é inocente.
Assim como qualquer um aqui que seja acusado de qualquer coisa, acusações podem acontecer muitas. Enquanto não houver qualquer condenação, isso não sou eu que estou dizendo, não é opinião de um jurista, opinião de um político, há inocência. Por isso o Lula é inocente. Boulos, aproveitando que você falou de sistema político, o governo Lula comprava apoio do Congresso, comprou apoio do Congresso com o pagamento do mensalão para parlamentares. O governo Bolsonaro usa as tais emendas de relator também para garantir esse apoio. Como que se pode resolver essa questão da governabilidade nesse sistema presidencialista multipartidário que a gente tem? Diogo, eu acho que a coisa foi se deteriorando ao longo do tempo. Ela foi piorando. Hoje, se você pensar o que o Fernando Henrique, que também comprou apoio, né, para a emenda da reeleição, precisava, o que o Lula ou a Dilma precisavam para ter maioria no Congresso, o quanto de partidos, né, hoje precisa de 3 vezes mais para ter maioria no Congresso. Você teve uma fragmentação, esse fenômeno do centrão, né, que não é o centro democrático do Ulisses Guimarães, lá da Constituinte de 88. O centrão não é um centro ideológico e político moderador. O centrão é uma agência de interesses difusos. São pessoas, partidos, que atuam, usam os seus mandatos parlamentares para poder fazer negócios. Essa é a identificação do centrão. O que eu acho que poderia melhorar e tornar o Brasil mais governável sem precisar, governo após governo, conviver com as chantagens do centrão? O que eu acho é uma reforma política baseada em alguns pilares. Primeiro, na consagração do financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha é essencial porque boa parte dos lobbies se dão com o financiamento privado. Proibiu-se o financiamento empresarial a partir do Supremo, mas muitos deixaram de financiar pelo CNPJ e os mesmos interesses econômicos financiam pelo CPF. Né? Se for ter algum tipo de financiamento individual, que ele seja com limite muito estrito e rigoroso. Segundo ponto importante é você ter voto em lista fechada. O sistema político brasileiro, hoje, ele é extremamente personalista. Isso faz com que quem vá para o parlamento... Por que é mais difícil você ter uma mudança na composição do parlamento, que é praticamente a mesma nos últimos 30 anos, do que para a eleição do executivo? Porque no parlamento é um voto paroquial e clientelista, que se alimenta, inclusive, pelas emendas. A pessoa não sabe, muitas vezes, quando está votando, qual é o projeto político do deputado, qual é o partido do deputado. É o cara que ajudou, que trouxe uma obra, que canalizou o córrego, que dá uma cesta básica na véspera. Isso não é, como uma visão preconceituosa imagina, só no Nordeste, no Norte. Isso acontece no Brasil inteiro. O voto parlamentar é clientelista, porque é individualizado. Então, o voto em lista partidária fechada nos permite uma disputa não de figuras, mas de partidos políticos, de projetos políticos. Se fortaleceria a ideia democrática de cada partido representa um projeto e você discute esses projetos. Isso favoreceria os partidos sociedade. De esquerda, na sua opinião? Como? Favoreceria os partidos de esquerda esse sistema? Olha, eu acho que esse sistema prejudicaria aqueles que usam a política como negócio, sem sombra de dúvidas. Esse sistema acontece em vários países do mundo e muitos deles até nem são governados pela esquerda. Né, o sistema de voto em lista para o parlamento. E um terceiro ponto que eu considero importante para aí pensando a relação entre interesse público e privado é você estabelecer o fim da porta giratória. O que é a porta giratória? São grandes interesses que indicam os seus nomes para ocupar cargos públicos. Então, é um banqueiro na presidência do Banco Central, é alguém dos planos de saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar, é alguém das agências das empresas, das corporações de elétrica privada na ANEEL, é a raposa cuidando do galinheiro. Muitas vezes a mega corrupção, a corrupção bilionária do Brasil no atacado, ela se dá aí, quando os interesses públicos dão lugar a grandes interesses corporativos e privados. É claro que uma reforma política passa por vários outros pontos, mas esses 3 eu privilegiaria e acho que ajudariam a fazer do Estado brasileiro mais transparente e um outro modelo de governabilidade. É claro, nós precisamos pensar formas de participação popular, plebiscitos, referendos, ou seja, não é só apertar um botão a cada 4 anos que faz uma democracia. Olá, Guilherme. A Clarissa começou a entrevista te chamando de professor, que é de fato a sua profissão, mas eu gostaria de saber se a gente pode te chamar de candidato. E eu pergunto isso porque o PSOL já aprovou
em Assembleia a sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo, mas sempre ficou no ar a possibilidade de uma aliança com o PT aqui no Estado de São Paulo. Como é que está essa conversa? É a minha primeira pergunta. E se você, de fato, vai ser candidato pelo PSOL, dá para cravar isso hoje? Eu sou pré-candidato. Aliás, se eu falar aqui que eu sou candidato, o TSE me multa quando vê essa entrevista, porque não pode ainda lançar a candidatura, tem os prazos legais. Mas o Congresso Estadual do PSOL aprovou a nossa pré-candidatura ao governo do Estado. Eu estou já há alguns meses rodando várias regiões do Estado de São Paulo para escutar, para dialogar, fazer pontes. Já fui para mais de 25 cidades do Estado, estamos conversando com muita gente, inclusive com partidos do campo progressista. Eu acho que nós temos uma oportunidade, Ricardo, e foi isso que me moveu a entrar nessa disputa, não como um projeto próprio, mas vendo uma oportunidade da gente acabar com a hegemonia de 28 anos do PSDB no Estado de São Paulo. Eu vejo muita gente falando, porra, o coronelismo do Nordeste. Eu não conheço nenhum coronelismo maior no Brasil do que o PSDB em São Paulo. 28 anos essa turma está no Estado. E se mantém, não porque faça grandes obras, feitos, tem um legado de 28 anos, qual é? Se mantém por um esquema clientelista de uso da máquina pública. O PSDB tem 26 mil livre-nomeados no Estado de São Paulo. O Estado tem 26 mil livre-nomeados. Olha, o pessoal brinca que quem se filiou ao PSDB em 1995 tem mais estabilidade que um servidor concursado na máquina pública do Estado. Tem uma atuação com os prefeitos do interior, que não é de planejamento. Vamos lá, ver a vocação de cada região. Qual é a vocação de Araraquara? Qual é a vocação de Ribeirão? Qual é a política? Não. Toma lá da cá, é fazer os prefeitos e deputados que têm as bases lá virem com pires na mão para o Palácio e trocar apoio eleitoral por obras em cada região. E acho que esse projeto está em crise. Apesar de ter uma máquina muito forte, não ser fácil derrotar essa máquina, mas ele está em crise. Está em crise, em primeiro lugar, porque a rejeição ao Dória é uma coisa tremenda. Teve gente que falou, porra, mas o Dória... O Bolsonaro, ele levou a régua política do Brasil tão para baixo, que às vezes até parece que o Dória é um democrata, um civilizado, uma pessoa muito humana, mas não é. E quem é de São Paulo sabe disso. Então, o Dória tem uma rejeição muito grande e, pela primeira vez, o ninho tucano deverá estar dividido entre o Alckmin e o Rodrigo Garcia. Isso abre uma oportunidade. Há um desejo de mudança no Estado, as pesquisas têm mostrado isso. Se soma as intenções de voto minha, do Fernando Haddad, daria a primeira colocação. Mas a esquerda vir rachada na sua candidatura e na candidatura de Fernando Haddad também não é algo que divide o eleitorado? Divide, e por isso nós temos trabalhado por uma unidade do campo progressista. A minha disposição é essa. A unidade que eu quero ajudar a construir no Estado de São Paulo para derrotar a hegemonia do PSDB é uma unidade do campo progressista. O senhor abriria mão da candidatura para uma candidatura em aliança com o PT? Veja, não ficou claro aí a posição. Eu vou me colocar. Nós estamos dialogando com o PCdoB, com a Rede, com o PDT, também com o PT, também com o PSB. Eu acho que esse diálogo é fundamental para a construção de uma unidade. Eu sou pré-candidato ao governo do Estado, como o Haddad também é. Agora, daqui até lá, tem 6 meses até as definições da candidatura. Eu acho que é possível se chegar a uma unidade. Eu acho que assim, existe uma coisa também no debate político, na vida política, que é entender a situação de cada um e ter gestos. O PSOL tende a apoiar a candidatura do Lula, essa é a minha posição. Eu defendo que o PSOL apoie a candidatura do Lula à presidência da República, porque acho que é a melhor alternativa que nós temos para virar esse pesadelo e derrotar o Bolsonaro. O PSOL tem em São Paulo um espaço onde o partido possa ter o seu discurso, a sua viabilidade, visibilidade pública. Nós estamos buscando construir a aliança que viabilize essa candidatura. Qual é a barreira para essa união entre PT e PSOL, essa união da esquerda para o governo de São Paulo? Não é justamente a necessidade de Lula de ter um palanque no interior de São Paulo e considerar que você tem uma resistência maior no interior do Estado? Olha, as pesquisas não mostram essa resistência. A minha rejeição nas pesquisas é menor, inclusive que a do PT. Olha a última pesquisa, inclusive o Datafolha. Né? O que existe, qual é a dificuldade que eu ainda tenho no interior de São Paulo? Não é sequer de rejeição, é de taxa de conhecimento. O Haddad foi ao segundo turno na campanha presidencial
e teve uma visibilidade muito maior. Eu fui ao segundo turno na Prefeitura de São Paulo, mas a TV da Prefeitura não aparecia no interior. A minha taxa de conhecimento na capital e mesmo na região metropolitana é muito alta. Em praticamente todas as pesquisas, nós estamos em primeiro lugar na capital e em segundo, às vezes em primeiro na região metropolitana. No interior, nós caímos. Mas se você olhar os dados globais da pesquisa, você vai ver que a minha taxa de desconhecimento no interior é a maior entre todos os candidatos competitivos. Uma campanha que seja feita para poder mostrar e quebrar, inclusive, eventuais estereótipos e preconceitos, tem toda a condição de vencer isso. Eu me lembro, Diogo, quando eu decidi ser candidato a prefeito, aqui na capital, ano passado, eu tinha 3%. Eu ouvia gente me dizer, não, mas São Paulo é uma cidade conservadora, você tem fama, pecha de movimento social, radical, invasor e por aí vai. Não tem chance nenhuma. Nós tivemos 17 segundos na TV. Eu não tinha uma máquina, não tinha nenhuma grande aliança e nós chegamos ao segundo turno com 1 milhão de votos. E no segundo turno tivemos 2.200.000 votos. Quebramos o preconceito, dialogamos com a sociedade, fizemos ponte. É isso que eu pretendo fazer na internet. Agora, o que a gente ouve nos bastidores, conversando inclusive com líderes do próprio PT, é que Fernando Haddad não quer nem nunca quis uma candidatura à Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Também tinha grandes resistências a se candidatar ao governo de São Paulo, agora nas próximas eleições. O projeto dele, desde 2018, ficou ali orbitando muito em torno da presidência da República, mas com Lula no cenário, a coisa fica diferente. O senhor comentou aí, ao longo da sua exposição, o que o senhor chamou de limites do PT. Eu entendi pela sua fala que o senhor está falando dos erros do partido, que a gente sabe falta um meia-culpa ali do PT em muitos dos acontecimentos que ocorreram nos governos passados. Eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente sobre como seria essa troca de apoios entre o senhor, Fernando Haddad, Lula, considerando o histórico do PT de ter patrocinado, de certa forma, esse toma lá da cá que o senhor descreveu, falando do Centrão. Isso tudo foi institucionalizado durante o governo do PT. Como negociar esses apoios com essas mesmas figuras que, querendo ou não, protagonizaram algumas crises? O senhor não teme que essa imagem, a rejeição a alguns setores do PT, colhe no senhor também? Clarissa, veja só. Primeiro, eu tenho o maior respeito pelo Fernando Haddad, né? É alguém, enfim, que demonstrou ter probidade, tem lado na política, né? E é alguém que eu tenho respeito pessoal e político. Eu não vou permitir que, às vezes, como se surgiu muito nesses últimos... Porque quando você tem, de algum modo, algum grau de disputa e tal, surgem intrigas, e eu não vou permitir que nenhuma intriga coloque em xeque o respeito e a relação que eu tenho com a Haddad. Em segundo lugar, essa história, de, eu faço as críticas que eu acho que tenho que fazer ao PT e a quem quer que seja. Agora, você ficar cobrando autocrítica dos outros, francamente, eu não vi quem apoiou Bolsonaro no segundo turno fazer autocrítica até hoje. Eu não vi parte importante da imprensa brasileira fazer autocrítica da forma entusiástica e acrítica. Aí eu pergunto como apoiou a imprensa para o lado de lá também. Como apoiou a Operação Lava Jato. E depois, olha no que deu. Então, assim, eu acho que ficar cobrando que as pessoas façam autocrítica das suas posições, francamente, eu acho que isso não é o essencial do jogo político. E por fim, sobre a história das relações, eu acho que é um erro você partidarizar a forma viciada como se construiu a relação de governabilidade no Brasil. Dizer que o PT que inventou isso, francamente, olha como o Fernando Henrique aprovou a eleição. Não falei que o PT inventou, falei que o PT patrocinou esse modelo. Isso é um fato. O PT, ao não fazer uma reforma política, não ousar, eu não estou dizendo aqui que é fácil, a reforma, como é que você vai convencer os deputados a abrir mão de um sistema no qual eles se beneficiam? Isso implica a mobilização da sociedade, isso implica a mobilização da opinião pública, isso implica muita coisa. Mas, ao não ter pautado isso como centro da agenda, acabou herdando e mantendo um sistema político que funciona sob essa lógica, né? E eu acho que a melhor forma da gente enfrentar isso não é apontar o dedo, porque aí você teria que apontar o dedo para o sistema político brasileiro por inteiro, não só para A ou para B. É se construir um projeto, um consenso para uma reforma política a partir
da próxima legislatura. Boulos, você falou agora há pouco de preconceitos que poderiam existir em torno da sua candidatura pelo fato da sua trajetória ter ligações com os movimentos sociais. No entanto, o PSOL ele é um partido de esquerda que mantém suas posições políticas muito firmes, até mais do que outros partidos que orbitam ali nesse espectro ideológico. Até que ponto é preconceito? E eu pergunto isso à luz da saída de Marcelo Freixo do partido, que está tentando criar uma candidatura mais viável do ponto de vista eleitoral pelo PSB no estado do Rio de Janeiro. Até que ponto essas posições que o PSOL assumiu dentro da sua atuação política não são um empecilho para as urnas? Veja, primeiro a gente precisaria ver, Ricardo, de que posições se está falando no debate. O PSOL tem uma coisa que é o que me fez militar no partido e que me orgulha de militar no partido, que é fazer política sem negociar ideal. Por que vale a pena estar na política? Você pode ter duas respostas diferentes. Há quem esteja na política simplesmente por um jogo de poder. Quero poder, ponto. Para fazer o quê? Depois se vê. Quero poder. E há quem esteja na política porque vê na política um instrumento, uma ferramenta de transformar a sociedade. Eu estou na política por essa segunda razão. E o PSOL representa no espectro político um partido que não abre mão de sonho, que não abre mão de ideais, que não abre mão de botar o dedo na ferida. Isso tem um custo de talvez alguns setores mais, eventualmente, temerosos de mudanças na sociedade se colocarem contra o PSOL? Tem, mas eu acho que esse é o custo de se colocar transformações necessárias. Se for para ser mais um no meio da sopa de letrinhas da política brasileira, para ficar fazendo acordão e negociata no Congresso, nem monta partido. Mas não corre o risco de não se eleger nunca? Lula, por exemplo, tinha um pouco essa trajetória dentro do PT e só venceu a eleição quando lançou a carta ao povo brasileiro, quando fez aliança com o PL, quando ele só chegou ao Planalto fazendo concessões. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não confunda coerência com inflexibilidade. Aliás, o PSOL é o partido que mais cresce no Brasil. Em número de filiados esse ano foi. O PSOL foi o partido de esquerda que proporcionalmente mais cresceu na eleição de 20, elegeu o prefeito de Belém, foi ao segundo turno na maior cidade da América Latina em condições totalmente adversas. Não tem, eu acho que aí competitividade, está tirando competitividade eleitoral? Não. Eu acho que isso, inclusive, está atraindo um eleitorado de juventude que não quer mais esse tipo de política fake, de marqueteiro, de fazer jogo, não é? É isso que está em jogo. Você citou a saída de algumas pessoas. O Freixo saiu por uma razão muito particular e disse isso publicamente, tanto é que não saiu atacando o pessoal, saiu porque ele quer fazer aliança no Rio de Janeiro, ele acredita que dá maior competitividade para ele ao governo do Rio fazendo aliança com setores da direita. Essa é a leitura que ele tem. Eu respeito, mas discordo. Não acho que essa é uma boa aliança e acho que, inclusive, talvez sequer seja factível, porque alguns desses setores vão depois buscar seus próprios interesses. E muitas outras pessoas vieram para o PSOL nesse período. Boulos, O PSOL está em crescimento. deixa eu pegar carona nessa questão ideológica. O PSOL, no passado, não muito distante, já apoiou, por exemplo, Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. Se entrar no site do PSOL ainda hoje, tem artigos de alguns anos atrás de líderes do PSOL falando da revolução, da renovação, da revolução sandinista e assim por diante. Ontem mesmo, essa semana, o Daniel Ortega venceu as eleições, foi declarado vitorioso nas eleições na Nicarágua, depois de ter mandado prender, ou de ter tido a prisão aí de 7 dos seus opositores. Você considera Daniel Ortega um ditador? E se sim, por que o PSOL não percebeu isso antes? Olha, Diogo, todo partido tem diversidade interna. Todos eles têm diversidade. No PSOL, você vai encontrar uma gama distinta de posições. Isso é bom. Isso mostra a pujança e a democracia interna de um partido. Acho que a posição de alguns militantes do PSOL sobre um determinado tema não deve desabonar o PSOL em nada. Eu não vejo que o processo que está ocorrendo nesse momento da Nicarágua seja democrático. Aliás, a prisão em série de opositores
por argumentos bastante questionáveis, com acusações bastante questionáveis para viabilizar uma vitória eleitoral, foi algo que a gente denunciou aqui no Brasil quando prenderam o Lula num processo que depois o Moro desmontou para o Bolsonaro ganhar a eleição. Da mesma forma que eu não considerei aquela atuação democrática, não considero essa da Nicarágua democrática. Eu queria mudar um pouquinho de assunto com o senhor e perguntar sobre teto de gastos. O senhor tem uma posição de que essa amarra deveria ser retirada do orçamento. E, ao mesmo tempo, a gente vê toda essa discussão em torno do fim do programa Bolsa Família e ele sendo substituído pelo Auxílio Brasil. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor essa ideia de que o teto de gastos se transformou num ponto nocivo aí para a gestão pública e de que forma isso impactaria também nessa questão social, essa questão de criação de um novo programa social. Vamos lá. Primeiro, Clarissa, se nós olharmos, não há paralelo no planeta inteiro de qualquer país que incluiu na sua Constituição uma regra fiscal de arroxo de investimento público por 20 anos. Isso é uma aberração feita no governo Temer. Não há paralelo. Procurem. Vocês não vão encontrar em nenhum lugar do mundo. Você não pode engessar a regra fiscal. Óbvio que você tem que ter regras fiscais num país. Quando se critica o teto de gastos, às vezes vem a caricatura, querem a gastança, falir o Brasil. Não. Agora, existem momentos de crise e momentos de bonança. Nos momentos de crise, e olhem, isso não sou só eu que estou dizendo, não é só a esquerda que está dizendo. Olha o que o FMI, insuspeito de gastador, está dizendo hoje. Olha a editorial do Wall Street Journal, que representa a concepção do mercado financeiro norte-americano. Em momentos de crise, o Estado tem que investir de forma anticíclica para recuperar a economia. Olha o pacote do Biden nos Estados Unidos. Olha o ciclo de investimentos na União Europeia. É isso que o Brasil deveria estar fazendo. Nós estamos numa crise rastejante há 6 anos, justamente porque se vendeu uma ideia de que para poder equilibrar o orçamento público e atrair investimentos internacionais, era preciso ter arroxo, arroxo e arroxo. Aí se fez o teto de gastos dizendo, agora o mercado vai confiar que o Brasil vai honrar com os pagamentos dos títulos da dívida. Vai vir um manancial de investimentos. Veio. Se fez a reforma trabalhista dizendo, vai gerar 4 milhões de empregos. Me lembro até hoje do Temer falando, gerou? Se fez a reforma da Previdência ano passado, dizendo a mesma coisa. Ano passado ou 2019, dizendo, vai se gerar agora confiança no Brasil. Olha que loucura. Hoje o índice de desemprego é maior do que uma pandemia no meio também, né? Mas pegue o índice de desemprego pré-pandemia de 2020. Era maior que o de 2014, foi quando começou essa panaceia em 2015, ainda com a Dilma, quando ela bota o Levi no ministério, né? E a dívida pública em relação ao PIB é maior. Não era para sanar a dívida? Era 60% do PIB em 2014, vai terminar em 83% esse ano. Então, essa regra fiscal e essa lógica de austeridade simplesmente não funcionou, nem aqui nem em nenhuma outra parte. E o Brasil não sairá da crise sem gerar emprego. E não dá para contar só com investimento privado para gerar emprego. Sabe por quê? Porque investimento privado vem quando tem demanda. Eles vão estabelecer aqui uma indústria, uma empresa, qualquer investimento, se tiver demanda. E a demanda das famílias está caindo, justamente pela crise. Como é que você vai gerar demanda? Com o ciclo virtuoso de investimento público, um plano ousado de obras públicas, que você vai gerar emprego e renda, com políticas de transferência de renda. Acabaram com Bolsa Família para criar um programa de validade de um ano. Agora, o Auxílio Brasil é gerar demanda ou é eleitoreiro? Não, o auxílio é ambos. Olha, a vida é mais complexa, não é pão, pão, queijo, queijo. Óbvio que se você der um auxílio de R$400, essa pessoa vai gastar como? Vai gastar na farmácia, ela vai gastar no comércio do bairro, ela vai gastar na padaria, vai gastar no açougue, vai gastar... Isso faz com que a economia cresça, vai contratar mais gente e tal. Isso é efeito multiplicador do ponto de vista econômico. Agora, o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, criou outro nome e um programa que tem duração de 1 ano. Por isso, é eleitoreiro, sim, da forma como ele fez. Por que ele acabou com o auxílio de 600 no momento mais grave da pandemia? E agora, de repente, ele resolveu se preocupar. Então, não é uma política de uma preocupação política com a fome, com os mais pobres. Mas o Auxílio Brasil começou a ser pensado antes mesmo da pandemia. Ele já começou a ser idealizado em janeiro de 2020. Isso já era um projeto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele vai implementar justamente no ano eleitoral.
Então, francamente. Não, justamente, já estavam pensando na eleição lá atrás. Isso foi desenhado já com a ideia de que ele precisaria de uma marca na área social. Isso já em janeiro começou a ser gestado. Claro que a pandemia acabou tornando esse projeto mais necessário. Ele mudou de nome, era para ser Renda Brasil e assim por diante. Agora, o senhor acha que essa questão, por exemplo, da reeleição, não acaba criando um vício em que o teto de gastos, por exemplo, pode ser necessário para evitar que governos aumentem tão exaustivamente os gastos públicos com o objetivo de permanecer no Larissa, poder? nós já temos para isso a lei de responsabilidade fiscal desde os anos 90. Você tem mecanismos, você tem regras fiscais são necessárias para um país. O teto de gasto é uma regra engessada que não considera os ciclos econômicos. O Brasil está com 19 milhões de pessoas com fome. Guilherme. Tem gente na fila do osso. Tem gente correndo atrás de caminhão de lixo para pegar resto de comida. E as pessoas vêm me falar de teto de gastos? Guilherme, mas você coloca a capacidade de investimento do Estado como uma possibilidade de sair dessa crise. No entanto, boa parte dos recursos que o Estado arrecada está comprometida com despesas correntes, em especial previdência e etc. e tal. E a esquerda, de alguma forma, não aceitou muito esse debate no passado porque colocou como somos contra e não apresentando necessariamente soluções para sair desse negócio. Como é que você recupera uma capacidade de investimento do Estado que tem sido, ao longo do tempo, cada vez mais diminuída pelas despesas correntes? Não, veja só. Vamos lá. Primeiro, assim, considerar a Previdência simplesmente como um problema. A Previdência, se não tivesse a Previdência pública que nós temos no Brasil, isso aqui já ia ter convulsionado. A Previdência é uma forma que também de algum modo, uma política de transferência de renda, se ela estiver bem equilibrada do ponto de vista de não ter os grandes privilégios e tudo mais. Nós fomos sempre contra privilégios. E esses privilégios, veja vocês, nenhuma das reformas feitas, nem a do Bolsonaro, mexeu. Alguém mexeu com os privilégios das pensões militares? Alguém mexeu com desembargadores, juízes, judiciário? Alguém mexeu com as pensões do Legislativo, com as aposentadorias especiais? Mas aqui isso veio na esteira do funcionalismo público e eu sei que o senhor não é do PT, mas o PT, pelo fato de representar sindicatos ligados a esse setor, o pessoal também representa. Se negou a discutir esse assunto. Veja, o pessoal também representa. E essa ideia de que todo funcionário público é privilegiado é um absurdo. A maior parte do funcionalismo público, o gari, o coveiro, que estava agora na linha de frente da pandemia, o auxiliar de enfermagem, o médico, os professores e professoras. Eu dei aula na escola pública aqui em São Paulo durante alguns anos. Privilégio coisa nenhuma, nem na Previdência, nem no salário. Então, a Previdência do funcionalismo público é essencial também. O que não pode são as distorções de cúpula, que é uma minoria dos servidores e que gera essa ideia. Agora, eu queria ir na tua questão, porque eu acho também que tem um problema de qualidade dos gastos públicos no Brasil. Não é só um tema arrecadatório, é um tema também, nós temos que gastar melhor, temos que investir melhor. Eu acho que existe, de fato, problemas burocráticos. Por exemplo, olhem agora, o Brasil perdeu a capacidade de planejar gasto público. Está gastando, vai gastar para caramba ano que vem em emendas. Como é que é o gasto em emenda? Ele não é ilegal, mas como é que ele é o gasto em emenda? O deputado vai lá, ou a deputada joga para a sua região paroquial, para a sua base eleitoral. Vai ser uma creche, vai ser uma estrada, vai ser uma escola, vai ser um hospital? Ninguém sabe, é o que ele quer lá. Isso está dentro de um plano de investimento público no Brasil? Não. Picotaram a capacidade de planejar e de investir no Estado brasileiro. Isso é um péssimo gasto público, mal feito. Nós temos que melhorar a forma de gasto, mas também temos que melhorar a forma de arrecadação. Isso não é de uma forma travestida aí, compra de apoio no Congresso, ponto, mensalão, por exemplo, mas é pior, porque foi a compra de apoio inflacionada. Nunca o orçamento da União foi tão retalhado como está sendo agora. O Bolsonaro é o presidente, na história republicana do Brasil, que mais teve no colo do Centrão. O Arthur Lira é o primeiro-ministro do país. Esse é o fato. Por falar nisso, o PSOL é um dos partidos que mais recorrem ao STF contra ações do governo, né? A gente tem aí o próprio exemplo da questão do orçamento de relator, né? Também, recentemente, até uma questão de
se o Brasil poderia fazer exercícios militares com os Estados Unidos. Enfim, tem uma série de ações do PSOL no STF contra o governo. Não é uma judicialização exagerada? Isso não gera algum risco, inclusive para a democracia, dando força demais para o STF? Olha, entrar com uma ação não é judicializar a política. Eu acho que o STF analisa em cada caso. Quando um dos poderes, o legislativo, por exemplo, ou o executivo, sobretudo, vai além das suas atribuições constitucionais ou age contra a Constituição, é dever de quem quer que seja apontar isso. O pessoal está cumprindo esse papel de dever cidadão em todas as ações que entrou, e ganhou várias. Perdeu outras tantas também, mas ganhou várias, justamente porque o Supremo compreendeu que, naquele caso, se tinha um abuso da competência constitucional. A relação de equilíbrio entre os poderes é essencial. O equilíbrio. Eu sou contra a judicialização da política, o PSOL também a denunciou. Ela foi abusiva no Brasil nos últimos anos, expressa muito na Operação Lava Jato, mas não só. Nós tivemos um fenômeno de judicialização da política e de politização da justiça, mas isso não significa que o judiciário não tenha um papel de contrapeso a abusos, seja do executivo, seja do legislativo. Vamos lembrar que a CPI da pandemia, a CPI do genocídio, só saiu por causa de uma decisão do Supremo, porque tinha lá um regulamento no Senado Federal de que, se tivesse tantas assinaturas, tinha que instalar, e ela não estava sendo instalada. E foi importante para o Brasil. Até junho de 2013, a gente tinha um quadro político no Brasil que, quando se discutia política nos botecos, nas casas das famílias, etc. e tal, as pessoas que eram de direita, a gente sentia que elas ficavam meio envergonhadas de se posicionar como sendo abertamente de direita. Depois da Operação Lava Jato, do que aconteceu, a gente viu um certo envergonhamento por parte também da esquerda. Agora, alguma água passou por debaixo aí dessa ponte, Lula foi reabilitado para o jogo eleitoral e a esquerda está começando a se assumir publicamente novamente. As pessoas, os eleitores, né, não só os políticos, mas as pessoas que interferem diretamente na política por meio do seu voto, estão voltando a se manifestar. Mas, de alguma forma, o senhor não considera que está faltando à esquerda dizer a que veio dentro desse contexto atual? Ricardo, a esquerda, historicamente, ela tem uma grande bandeira, que se chama combate à desigualdade social. Essa bandeira, no Brasil de hoje, nunca foi tão atual. A esquerda, óbvio, estou aqui colocando uma, o que eu considero a principal bandeira da esquerda. Tem muitas outras. Mas isso, por si só, já coloca o quão imprescindível é ter uma esquerda forte num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo e que tem gente se revirando lixo para comer. Num país que teria o potencial de estar ali economicamente gerando distribuição de renda, de ter um Estado distributivo e não concentrador, e que vive essa realidade. Então, o tema central da esquerda é o combate à desigualdade social. A esquerda diz muito bem a que veio, ainda mais no Brasil de hoje. Mas em relação a esses projetos que a gente estava falando, porque uma coisa é uma ideia geral, somos contra a desigualdade social. Se você pegar hoje os discursos que estão sendo ensaiados dentro da direita, também... O presidente Jair Bolsonaro também está dizendo que está trabalhando contra a desigualdade social. Nós vamos ter que discutir essas coisas nos detalhes. Nós vamos ter que discutir essas coisas nos detalhes. Como é que vai se promover um programa contra o combate à fome? Por exemplo, o senhor acabou agora há pouco de se referir à volta do Brasil para o mapa da fome, a gente na fila do osso. Como é que vai se viabilizar encontrando o Estado do jeito que vai se encontrar num quadro pós-pandemia? Então, vamos lá. Vamos fazer essa discussão de forma mais pontual. Porque, claro, quem tem boca diz o que quer. Agora, o Bolsonaro dizer que é contra a desigualdade social é uma piada de mau gosto. Olha o quanto a desigualdade social no Brasil aumentou nos anos de governo dele. As pessoas têm que ter coerência e responsabilidade com aquilo que falam. Quando a esquerda governou, a desigualdade diminuiu. Agora, em relação a programas de combate à fome, e vou falar também das fontes de financiamento que eu acredito para eles. O Brasil já foi referência de combate à fome internacional.
Nós tivemos, o diretor-geral da FAO foi nosso ministro de Segurança Alimentar, o Graziano. Que políticas que foram desmontadas que poderiam hoje fortalecer o combate à fome? Primeiro, políticas de transferência de renda. As pessoas tendo dinheiro, elas comem. Segundo, políticas de segurança alimentar baseadas na agricultura familiar. Por que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento, bota comida na mesa da China, da Europa, dos Estados Unidos e aqui falta? Porque o agronegócio está voltado para uma lógica exportadora. E, sobretudo, com o dólar alto, com essa disfunção cambial, interessa muito mais para os grandes produtores do agronegócio exportar, porque eles vendem em dólar, do que vender no mercado interno. Nós precisamos ter uma rede na agricultura familiar de financiamento, crédito, assessoria técnica, e nós já tivemos programas como o PRONAF, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que foram todos desmontados. O que significa isso? Você vai lá, estimula o pequeno agricultor para produzir, cria uma rede de distribuição e cria centros de distribuição nas grandes cidades onde está o foco da fome. Você deveria, por exemplo, fortalecer novamente a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. A CONAB, como é que ela funcionava? Funcionava, digo, porque o Bolsonaro vendeu em 2019 mais de 30 armazéns da CONAB. A CONAB tinha estoques reguladores. Então, vai lá, você pega, compra feijão, o poder público comprando. Outros países têm isso. Compra milho, compra arroz. Aí teve um problema de safra ou um problema de especulação de commodity, aumentou o preço do feijão no Brasil, como está acontecendo agora. O que a CONAB fazia? Despeja feijão no mercado. Por oferta e procura, você baixa o preço do feijão. Hoje, o estoque regulador da CONAB de feijão dá para um dia de consumo nacional. São políticas simples, neste caso, nem tão custosas, que estariam combatendo a fome com eficiência no Brasil hoje. Esse é um exemplo. Agora, sobre forma de financiamento disso, o mundo, e aqui eu não vou colocar simplesmente a minha opinião particular ou a opinião do PSOL, o mundo hoje, no debate do pós-pandemia, discute duas formas de financiamento de reconstrução. No Brasil, nós vamos precisar de um governo de reconstrução. Não é a mesma coisa que 2002, não. Se a esquerda ganha em 2022, é outro Brasil. Um Brasil devastado, terra arrasada, vai precisar reconstruir. E por isso vai ter que ter mais ousadia, inclusive em algumas políticas, para poder fazer com que o Estado sustente isso. O mundo está discutindo hoje dois caminhos. Primeiro, emissão monetária, ampliação da base monetária. Estados Unidos está fazendo isso no pacote do Biden. A União Europeia emitiu 120 bilhões de euros durante a pandemia, emissão monetária. Ah, mas emissão monetária gera inflação. Emissão monetária só gera inflação em momentos de crescimento. Em momentos da economia na lona, com a demanda estourada, com 15 milhões de desempregados, emissão monetária não gera inflação. Segundo, uma reforma tributária progressiva. O Estado tem que ter uma capacidade arrecadatória com justiça tributária. O Estado brasileiro hoje, no sistema tributário, é absolutamente disfuncional. Ele tira do consumo, o que inclusive é recessivo, ele tributa consumo, tributa produção e tributa pouco renda e patrimônio. Tanto é que, proporcionalmente, os mais ricos têm mais isenções e pagam proporcionalmente menos impostos que os mais pobres. Então, uma reforma tributária progressiva seria, pelo menos, um ponto dessa reforma que está no Congresso, que é o absurdo brasileiro, que é a não tributação de lucros e dividendos. Tem que tributar lucro e dividendo, porque isso gera um sistema de elisão fiscal por meio da pejotização do mercado de trabalho, em todas as áreas. Tributar lucro e dividendo, taxar grandes fortunas, alíquota de taxação de grandes heranças, alíquota do imposto de renda. Você tem que reduzir, inclusive, para os trabalhadores e para a classe média, que paga muito. Mas você tem que aumentar para o bilionário, que hoje está pagando pouco. Então, com isso, com uma reforma tributária progressiva, com eventual emissão de moeda, caso a caso, você tem condições, como o mundo todo está debatendo, não é o Brasil, não é um tema nacional. A pandemia criou problemas econômicos para todo mundo. O pacote do Biden, reitero, é isso. Seriam caminhos para a gente ter uma condição fiscal para ter uma política econômica expansiva nos próximos anos. Boulos, a gente está se aproximando um pouquinho do nosso tempo. Como o senhor acabou de responder ao Ferraz aqui, eu vou pedir para a gente seguir com o Diogo para a gente acelerar um pouquinho. Bom,
o PSOL se posicionou contra a PEC dos precatórios, que o governo apresenta como a melhor solução para conseguir os recursos necessários para pagar um auxílio maior para as pessoas nessa situação dramática da pandemia, com pessoas correndo atrás de lixo e ossos, como você falou. Se fosse no governo Dilma, digamos, se a Dilma fosse presidente hoje, 2021, o PSOL estaria se posicionando a favor dessa PEC dos precatórios, que daria essa possibilidade de abrir esse espaço fiscal, furar o teto de gasto para dar esse aumento no auxílio para as pessoas? Estaria, como se posicionou em outras ocasiões. E vou te dizer 2 razões de por que o PSOL é contra a PEC dos precatórios. Primeiro, porque ela faz um calote indiscriminado, inclusive de gente que ganhou ação judicial contra o governo, não vai poder receber. Mas segundo e mais importante, a margem que a PEC dos precatórios dá não é apenas para pagar o Auxílio Brasil, não. O pagamento do Auxílio Brasil é minoritário do que a PEC dos precatórios liberaria. A grande margem da PEC dos precatórios é para pagar emendas parlamentares dessa política que a gente estava falando até agora. É para fazer compra de voto no Congresso para garantir reeleição. Isso é uma indecência. Isso é uma indecência. O pessoal fala, o Bolsonaro tentou vender a ideia de que, não, a PEC dos precatórios é para garantir o Auxílio Brasil e quem é contra o Auxílio Brasil. Coisa nenhuma. Né? A PEC dos precatórios é para poder, na sua grande maioria, dos 80, 90 bi que querem liberar com a PEC dos precatórios, é para poder fazer no ano que vem o mesmo esquema com emenda do relator, com emenda de bancada, com emenda individual, para garantir reeleição dos deputados e a reeleição do Bolsonaro. Aí não dá. Ricardo, pode fazer mais uma. Queria fazer uma última pergunta relacionada à sua trajetória. Você tem uma trajetória que já se tornou conhecida, que veio de uma família de professores universitários, classe média alta, optou por militar nos movimentos sociais, estudar em colégio público, embora pudesse trilhar um caminho mais comum, digamos assim, dentro dessa classe média alta da qual o senhor veio. Eu gostaria de saber se o senhor não acha que, às vezes, isso acaba sendo mais aderente a uma esquerda ideológica do que a própria classe social mais baixa, mais pobre, pela qual o senhor decidiu lutar. Eu pergunto isso levando-se em consideração que nas últimas eleições que o senhor participou, em alguns bairros, como por exemplo Higienópolis, o senhor ficou ali pau a pau com o Bruno Covas, e isso não aconteceu em alguns outros bairros da periferia, embora em alguns outros o senhor também tenha ganhado, como por exemplo na Zona Sul. Mas a pergunta é, o senhor não acha que às vezes essa trajetória acaba sendo mais aderente a uma certa esquerda ideológica, esclarecida, que estudou, que teve mais acesso às condições do que ao próprio povão? Ricardo, pelo contrário, eu não sei que dados chegaram até você, mas os únicos distritos que eu ganhei em São Paulo, no segundo turno da eleição do ano passado, foram Campo Limpo, onde eu moro, Grajaú, um dos bairros mais pobres da cidade, Cidade Tiradentes, no extremo da Zona Leste, São Mateus, no extremo da Zona Leste, Piraporinha, Jardim Ângela, Capão Redondo e Parelheiros. Justamente os bairros mais pobres da cidade. Foi ali onde eu ganhei, do Bruno Covas. Sabe quanto foi no Morumbi? No Morumbi? Não, mas eu estou falando assim, mas no centro expandido, o senhor disputou mais, o senhor disputou em alguns bairros nobres, mais pau a pau. Eu sei que o senhor ganhou em alguns bairros periféricos, mas estou falando assim, no centro expandido, o Bruno Covas, a diferença chegou a ser muito maior em alguns bairros que não são exatamente periferia, mas que tem ali um pessoal que não tem uma renda muito alta, e em outros bairros onde a renda é mais concentrada, o senhor teve mais pau a pau com ele. Eu vou chegar aí, mas eu acho que esse dado é importante para desfazer um mito que se criou, que não é verdadeiro. Não é a primeira vez que eu ouço isso. No Morumbi, eu perdi de 81 a 19 do Bruno Covas. Em Higienópolis, eu perdi de 75 a 25 do Bruno Covas, no segundo turno. Mas na favela de Paraisópolis, que fica dentro do Morumbi, na zona eleitoral de lá, eu ganhei. Então, esse mito simplesmente não é verdadeiro. Agora, é claro, e isso para mim não é um problema, que tenham setores das classes médias que se identificam com o nosso projeto, que estão ligados não só à universidade, a profissionais liberais, a uma juventude de classe média, que inclusive faz militância e atuou e foi muito ativa na nossa campanha. Para mim, isso não é nenhum problema. Agora, dizer que os setores mais periféricos e mais populares não fizeram isso é o contrário do que os números mostram no mapa da última eleição em São Paulo.
Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, comentando aí o fato de que nos bastidores a gente ouve que sucessivamente no decorrer dos últimos anos o senhor vem recebendo convites do ex-presidente Lula para se filiar ao PT. O senhor comentou aí no comecinho da entrevista que o senhor, até por uma série de razões que o senhor já expôs, decidiu representar o PSOL, não o PT. O senhor já decidiu que não vai se filiar ao PT em momento nenhum, essa possibilidade não existe, mesmo que o partido tope colocar na mesa, por exemplo, o apoio a uma candidatura do senhor, porque a gente sabe que isso já foi feito em outros momentos. Veja, eu não vou pautar a minha decisão político-partidária por uma candidatura, né? Eu sou militante do PSOL, tenho identidade política com o que o PSOL representa, tenho respeito pela trajetória do PT, uma trajetória que se construiu ligada ao movimento social, ao movimento operário, no ABC paulista, no país em torno. Tenho um respeito enorme pelo Lula, mas seguirei sendo militante do PSOL. Nesse momento eu vejo que nós temos um ponto de unidade importante para derrotar o Bolsonaro. Tenho defendido no meu partido e publicamente que o PSOL deve compor essa unidade, hoje liderada pelo Lula. Mas o PSOL tem o seu projeto próprio, né, que é um projeto que representa cada vez mais a renovação da esquerda brasileira, que é um projeto que representa pautas que historicamente foram excluídas da política e do debate público. O PSOL é o partido que tem a maior proporção de negros e negras nas suas bancadas, de mulheres nas suas bancadas. A bancada federal do PSOL é majoritariamente feminina. Nenhum outro partido nunca teve isso. LGBTs, indígenas na sua composição. Então, essas pautas, a pauta ambiental de um outro modelo de desenvolvimento, a pauta de um combate forte à desigualdade social, a pauta de uma reforma política, eu acho essa voz muito necessária no Brasil e, mais do que isso, acho que essa voz está em sintonia com uma expectativa de futuro expressa no pensamento e no sentimento da juventude. E, por isso, eu construo o meu caminho, nunca fiz política sozinho, nunca fiz política por personalismo, sempre atuei na política em coletivo, com muita gente, a muitas mãos, e junto com a militância do PSOL, nós vamos construir um caminho de uma esquerda renovada no Brasil. Agora, só para a gente finalizar, se eu fosse Fernando Haddad sentado aqui nessa cadeira agora, o senhor diria o quê para mim, para eu abrir mão da minha candidatura para apoiar o senhor ao governo de São Paulo? Eu não vou defender que o Haddad abra mão da candidatura dele, né? Assim como ele em nenhum momento defendeu publicamente que eu abra mão da minha candidatura. Numa relação de respeito, você tem que compreender qual é a situação do outro e buscar uma convergência e uma unidade. Eu vou seguir buscando. Se não for possível, paciência. É uma pena. Eu acho que o Estado de São Paulo perde, acho que a esquerda perde. Se não for possível uma unidade, eu vou seguir buscando. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas foi muito bom receber o senhor aqui hoje. Eu que agradeço. Agradeço Clarissa, agradeço o Diogo, o Ricardo e a vocês pelo convite. Queria agradecer também aos meus colegas que acompanharam a gente aqui nessa entrevista e agradecer a todos vocês que acompanharam mais esse episódio do Amarelas On Air. Peço que vocês continuem acompanhando sempre às segundas-feiras em todos os canais digitais de Veja. Até mais!